Bom dia a todos, eu me chamo João Pedro e o trabalho que eu vou apresentar hoje se intitula como Importância dos processos de dessulfuração e desfosforação. Nesse trabalho, falaremos sobre as etapas de produção do aço, partindo inicialmente dele como minério de ferro. Sobre os processos realizados na aciaria, sendo eles os de pré-tratamento do gusa, a de siliciação, desfosforação e dessulfuração. Destes três processos, focaremos mais nos dois últimos. E para finalizar, iremos mostrar uma pesquisa sobre o processo de dessulfuração com a utilização de carbureto de cálcio. Fabricação do aço. Os principais minérios de ferro são hematita, magnetita, siderita, limonita e pirita. Mas o ferro, geralmente, ele é encontrado na forma de óxido, como magnetita e hematita. O alto forno, ele produz ferro gusa como principal produto e, consequentemente, a escória. Esse produto, o ferro gusa, ele é retirado por baixo e é transportado por meio de carros torpedos, indo assim para a aciaria. Já a escória, ela é resfriada e utilizada como matéria-prima para a fabricação de cimento, por exemplo. Dentro do alto forno, ocorre a queima do coque, produzindo CO e CO2, e a redução do minério, indo de hematita para magnetita, ustita e assim o ferro metálico, o Fe, no estado líquido. Na aciaria, ocorre o pré-tratamento desse ferro gusa e o seu refino, com o objetivo de limitar alguns elementos para deixar o produto final com propriedades mecânicas favoráveis para o serviço. Então, resumindo, a gente tem a preparação da carga do minério de ferro, seguindo da redução, o refino na aciaria e, por fim, processos de conformação mecânica, como o forjamento e laminação. Esses processos ocorrem na aciaria e servem para pré-tratar o ferro gusa. Outros processos também ocorrem na aciaria, como, por exemplo, o refino primário e secundário. Eles têm como objetivo limitar alguns teores de algumas impurezas, como o silício, o fósforo e o enxofre, respectivamente, ou seja, elementos que estão no gusa. No fundo do alto forno, no cadinho, o ferro gusa ele é depositado, contendo elevados teores, desses elementos, e a escória se localiza sobre esse metal líquido, porque ela é menos densa. Então, nessa interface entre metal e escória, ocorre essa migração dos elementos, que a gente quer limitar o teor, remover, entre aspas. Então, eles são retirados na forma de escória, com a adição de certos reagentes para facilitar, para deixar eles estáveis na escória. Dessiliciação. Ele ocorre em um ambiente oxidante, no carro torpedo, na panela de gusa da aciaria ou no canal de corrida do alto forno. O silício tem uma maior afinidade com o oxigênio que os fósforo e o enxofre, oxidando mais facilmente. Então, esse processo deve ser feito antes dos processos de desfosforação e dessulfuração. E por essa afinidade, qualquer oxigênio que entrar em contato com o gusa, ele vai reagir com o silício, tirando ele dali, mandando para a escória. Os agentes dessiliciantes podem ser os resíduos da própria usina que tem óxido de ferro e que passaram por algum tipo de beneficiamento, como por exemplo a carepa, oriunda dos processos de laminação a quente. E esse agente tem que ser fino para que haja uma maior interface de reação, melhorando o rendimento do processo. O óxido de cálcio é muito usado também nesses processos por ajudar a fixação do elemento na escória e também para controlar a basicidade da escória, melhorando a eficiência de dessiliciação pelo abaixamento do ponto de fusão da escória. A maioria dos processos de dessiliciação do ferro gusa se utiliza misturas à base de óxido de cálcio, que é o CaO, e de óxido de ferro, FeO. Então, aqui tem algumas das reações envolvidas
E os elementos entre colchetes, eles estão presentes no metal. E os elementos entre parênteses são os que vão para a escória, que estão contidos na escória. Então a gente pode ver que inicialmente o silício reage com oxigênio, depois ele também reage com óxido de ferro, e no final com a adição do óxido de cálcio. E ambos dessas duas últimas reações formam no produto da reação um composto de silício que vai para a escória e o ferro metálico que fica no banho. Desfosforação. O fósforo ele é prejudicial às propriedades mecânicas do aço, por reduzir a tenacidade em baixas temperaturas. Também por aumentar a tendência à fragilização e por problemas de trincas em soldas. A estação de desfosforação é a mesma da anterior, da dissiliciação. Então, também precisa de um ambiente oxidante. O fósforo, ele tem grande afinidade pelo ferro e pode formar alguns fosfatos de ferro. E será possível a remoção desse fósforo desde que se use uma escória rica em óxido de cálcio e um banho altamente oxidado. E também que a temperatura fosse a mais baixa possível. Então aqui tem algumas reações envolvidas. O primeiro é o fósforo reagindo com oxigênio, formando o P2O5, o pentóxido de fósforo. Ou seja, a oxidação do fósforo forma um P2O5. Mas como ele não é estável, quando vai para a escória, o P2O5 volta a formar o 2P, o fósforo, e volta a se dissolver no banho metálico. Ou seja, a reação é reversível. Então, se precisa de um agente para ancorar o P2O5 na escória, para fixar ele. Então, a gente costuma usar o óxido de cálcio, o CaO, para ele ficar estável na escória. E para fixação desse P2O5 também se precisa de uma forte agitação. A escória acaba ficando com 35 a 40% de óxido de cálcio. E ela também precisa ser bastante básica para formar o composto de pentóxido de fósforo com óxido de cálcio. Dessulfuração. Esse é o último processo do pré-tratamento do Gusa. E a remoção do enxofre ocorre em forma de sulfeto para a escória, já que ele é responsável por um fenômeno denominado fragilidade a quente, que deteriora as propriedades mecânicas do material. Aqui a gente utiliza agentes dessulfurantes de alta reatividade, que são compostos basicamente de óxido de cálcio, carbureto de cálcio, carbeto de cálcio, magnésio metálico e outros elementos que reagem com o enxofre contido no banho, facilitando a retirada dele, transformando em sulfeto e mandando para a escória. De modo geral, a reação de dessulfuração tem como objetivo a criação de condições que permitam a formação de sulfetos estáveis, em detrimento à formação do óxido. As condições ideais para se dessulfurar é uma escória bastante básica, ou seja, rica em CaO, óxido de cálcio, e uma atmosfera redutora, rica em CO. A reação de dessulfuração na interface entre metal e escória deve ser fluida, altamente básica e com baixo teor de óxido de ferro. A cal é o principal elemento dessulfurante e responsável pela alta basicidade da escória, pela razão de cal por óxido de silício. A reação mais pertinente é a primeira, com o enxofre reagindo com óxido de cálcio, formando o produto que vai para a escória, na forma de sulfeto de cálcio. E também há a liberação de oxigênio no metal. Também temos a decomposição do calcário, Ca,
CO3 em óxido de cálcio e dióxido de carbono, e também a última equação, com a escorificação do enxofre, dando como produto o, o CaS e o ferro, separado que fica no banho. O artigo escolhido para linkar com o conteúdo se intitula como Melhoria no rendimento de ferros ligas e dos processos de desoxidação e desulfuração com a utilização de carbureto de cálcio. Esse trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da adição desse carbureto de cálcio durante o vazamento das corridas do aço 1026D. E ele mostra que a adição desse carbureto de cálcio pode contribuir sim, tanto para a desoxidação quanto para a desulfuração do aço com custo competitivo. Os testes foram realizados com e sem adição desse carbureto. A desoxidação e a desulfuração são duas etapas importantes para a qualidade dos aços, com grande influência no custo do processo. Um excesso de oxidação reduz o rendimento da maior parte das ligas, porque quanto mais oxigênio estiver dissolvido no aço, e caso tenha a ser removido através dessas reações, maior será a formação de inclusões. As perdas do ferro, de elementos de liga adicionados e o consumo de desoxidantes impactam no custo de fabricação desse produto final. Quanto mais bem desoxidado estiver o banho, melhor será a sua desulfuração. Após ela, é preciso que se tenha manganês suficiente para que ele se combine com o enxofre, que ainda resta no metal, formando assim o sulfeto de manganês, o MnS, evitando a formação do sulfeto de ferro, que tem baixo ponto de fusão, e também pela fragilidade a quente e também pela romboidade, que é um outro tipo de defeito. A influência direta na qualidade, através do teor de enxofre, da limpeza interna do banho, por exemplo, e nos custos, através do rendimento de ferros ligas e desoxidantes, indica que essas etapas citadas, elas merecem cuidados especiais. Aqui mostra o fluxo simplificado de produção. No nosso caso, a gente usou a cearia elétrica. Aqui nas conclusões, eu decidi colocar apenas as do artigo escolhido, focando mais no processo de desulfuração. Bom, pode-se comprovar que a adição do carbeto de cálcio, CaC2, melhora a desoxidação e a desulfuração, além do rendimento das ligas e limpeza interna do aço fabricado pela cearia elétrica. Com uma melhor desulfuração, foi possível garantir uma relação satisfatória entre a razão do manganês e o enxofre, com uma menor quantidade de manganês adicionado, evitando assim a formação do sulfeto de ferro, ou seja, diminuindo a formação de sulfetos de baixo ponto de fusão. A limpeza interna do banho foi evidenciada pela menor formação de inclusões, e a quantidade de CaC2 adicionada no vazamento pode ser de 45 ou 60 quilos, porque ambos promoveram um melhor rendimento, atendendo aos parâmetros de desulfuração do banho e garantindo a limpeza interna do banho de sulfetos de baixo ponto de fusão. Aqui temos algumas das referências utilizadas. E aqui alguns vídeos que servem como material complementar à apresentação.